Eu vou gravar essa aula e vou postar na plataforma. Então, quem não assistir hoje vai poder entrar na plataforma para... Tá certo? Todos escutaram? Sim. Entendi, professor, não entendi. Qual parte? Qual parte? Você não entendeu? A última parte aí, que a menina estava fazendo barulho aqui, eu não entendi. Que serão, então eu acho que foi a parte que eu disse, serão 10 questões, todas objetivas, e que hoje eu vou comentar exatamente em cima dessas questões. Então, tudo que eu comentar hoje é porque vai cair na prova. E quem não assiste hoje vai ter oportunidade de olhar na plataforma. Eu estou salvando aqui, né? Eu estou gravando e eu vou postar na plataforma. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer o comentário de acordo com as questões que vão cair, tá certo? Na ordem. Então, quando vocês olharem a prova, vocês vão notar isso que eu disse. Então, um tópico que vai cair na prova de vocês diz respeito a tipos de imunidade. Aquilo que eu já comentei várias vezes, comentei no exercício, que é sobre a imunidade ativa e imunidade passiva, tá? Então, vocês vão ter que saber quais são as características que diferenciam uma da outra, tá? Então, quando eu falo de imunidade ativa, é aquela imunidade que vai ser estimulada pelo contato com o antígeno, não é isso? Exemplo, vacina, né? Então, na vacina, a vacina é composta pelo antígeno do agente que a gente quer ficar imune, tá? Então, a vacina, ela vai estimular uma resposta. Por isso que a vacina, ela é um mecanismo de imunidade ativa, porque ao entrar em contato com o antígeno, o teu sistema imunológico, ele vai participar de forma ativa no processo. E que processo é esse? Produção de anticorpos, tá? Aí eu pergunto, esses anticorpos são específicos ou não? Sim, professor. Sim, né? Lembra? Sim. Se eu estou falando de anticorpo, eu estou falando de imunidade adaptativa ou adquirida. A imunidade adaptativa, nós temos essa característica chamada de especificidade. Então, na vacina, nós vamos produzir anticorpos específicos ao antígeno do micro-organismo. Outro questionamento, gera memória imunológica? Gera. Sim, né? Então, aquele processo todo vai acontecer. Reconhecimento, tá? Ou melhor dizendo, apresentação e reconhecimento do antígeno aos nossos linfócitos naives, né? No caso, linfócitos B. Então, esses linfócitos B naive, eles vão entrar em contato com o antígeno presente na vacina. A partir de então, esses linfócitos B tornam-se ativados, né? Quando eu falo que o linfócito está ativado, ele vai se transformar em linfócitos efetores, que vão agir no controle da infecção, e uma parte vai se transformar em linfócitos B de memória. E esses linfócitos B de memória vão ficar recirculando no nosso corpo, ou mesmo vão ficar em locais como a nossa medula óssea, produzindo anticorpos ao longo do tempo. Então, por isso que quando a gente toma uma vacina, a gente adquire imunidade prolongada. Vocês escutaram? Professor, licença, o senhor está respondendo uma atividade ou o senhor está falando aleatoriamente para Então, eu estou aqui com a Milena,
Eu estou aqui com Ah, a prova de vocês. Então, eu estou fazendo comentário em cima das questões. Sacou? ah, tá. Sim. Não tem material aí. O material que tem é o exercício. Muita coisa que eu vou comentar aqui já está no exercício que eu estava comentando com vocês. Tá? Professor, repete de novo a parte da vacina. Quando se toma uma vacina, adquire. Adquire imunidade prolongada, tá? Por que essa imunidade prolongada? Porque formam-se células B de memória. E essas células B de memória, elas ficam produzindo anticorpos durante um período da nossa vida, durante um longo período da nossa vida, ou a vida inteira. Por isso que a gente fica imunizado contra aquele micro-organismo, tá? Então, imunidade ativa, exemplo, vacinas, tá? Elas são específicas e elas geram memória imunológica, ok? Ok. Imunidade passiva. Aí vamos para a passiva agora, tá? A imunidade passiva. O que é a imunidade passiva? O próprio nome já está dizendo, né? O que é algo passivo? É algo que não participa do processo, né? Então, nesse contexto aí da imunidade, da imunologia, é quando o sistema imunológico não participa do processo. Que processo é esse? Produção de anticorpos. Na imunidade passiva, o organismo não participa da produção de anticorpos. O indivíduo somente recebe esses anticorpos. Exemplo, soro, tá? Soro antitetânico, soro antiofídico. Então, nessas condições aí, o que que nós temos no soro? Nós temos anticorpos já produzidos, tá? Aí eu pergunto para vocês, a imunidade passiva, ela é específica, É, hein? Ela é específica? é Sim. específico. A imunidade passiva ela é específica, porque no soro nós temos anticorpos específicos contra o agente, que pode ser um antígeno lá do micro-organismo, ou pode ser uma toxina, por exemplo, do micro-organismo. Então, soro antiofídico. O que é o soro antiofídico? São anticorpos contra a toxina da cobra, de uma espécie lá determinada de cobra, tá? Esses anticorpos, eles são específicos. Se vocês lembrarem da aula, eu até coloquei um slide na nossa primeira aula, que eu coloquei alguns exemplos de imunidade ativa e passiva. E tem aquela historinha lá do cavalo, tá? Como é produzido um soro antiofídico? Eu administro uma dose não letal do veneno da cobra no cavalo. Com isso, o sistema imunológico do cavalo irá produzir anticorpos específicos para esse veneno, tá? Retira-se o sangue do cavalo, centrifuga, e no processo de centrifugação nós vamos retirar apenas o soro. Lá no soro que nós temos os anticorpos que irão fazer parte do soro antiofídico. Deu para escutar? Deu. Beleza. Aí no cavalo o processo é ativo ou passivo? Hein? No cavalo o processo é ativo ou passivo? Passivo. É ativo. É ativo, né? Ele recebeu o antígeno, que é o veneno, e ele produziu os anticorpos. Já quem vai receber o soro antiofídico, o processo é passivo, tá? Que fique claro isso. Então, soro antiofídico, soro antitetânico, soro antibotulismo. Falou em soro, é imunidade passiva. Então, imunidade passiva tem especificidade, tá? Aí eu pergunto, ela gera memória imunológica? Não. Todos Gera, concordam? professor. Todos Gera. concordam, Josiane? Qual é? Não é a passiva? A passiva gera memória imunológica? Não, não gera. Não gera, né?
Então, o indivíduo, por que que não gera memória imunológica, pessoal? É bem simples. O indivíduo tem... Professor, tá aparecendo algum slide, alguma coisa? Oi? O senhor tá passando um slide, alguma coisa que eu não tô vendo nada? Não, não. Ou não? É porque eu tô de máscara, aí eu não quero botar o vídeo. Tá? Tá bom. Fica só na explicação. Mas isso tudo que eu estou falando é referente à primeira aula. A primeira aula que a gente teve. Presencial. Tá? Primeira aula. Vai formar hoje. Então é isso, pessoal. Por que que na passiva não ocorre a formação de memória imunológica? Porque o indivíduo não entrou em contato com o antígeno. Se ele não entrou em contato com o antígeno, não teve aquele processo que vocês já estão cansados de saber. Ativação do linfócito B, proliferação desse linfócito B e produção de células B de memória. Não há produção de células B de memória, tá? Então, a ativa tem especificidade e memória imunológica, a passiva não tem especificidade, ou melhor dizendo, ela tem especificidade, ela não tem memória imunológica. Ficou claro, pessoal? Então, vai ter uma questão correspondente a isso na prova de vocês. Tá? Bem simples. Outro exemplo de imunidade passiva também é o aleitamento materno, né? Então, para quem é passivo o processo? Para a criança, para o neném ou para a mãe? O neném. O neném. Para o neném, né? Para a criança. Então, ele está recebendo no leite materno os anticorpos que foram produzidos pela mãe, tá? Então, para a criança é uma imunidade passiva, tá? Sacaram, pessoal? Deu para entender? Sim. Sim. Beleza. Continuando aí, ainda referente à nossa primeira aula, a primeira aula que a gente teve no semestre, tá? Que é aquela aula que é de introdução, que foi de introdução à imunidade, à imunologia, que eu falei de uma forma mais geral sobre a imunologia, tá? Falei um pouco de adaptativa, falei um pouco de inata, falei os componentes da inata, da adaptativa, falei das características de cada uma, tá? Então, nessa aula, se vocês estiverem aí com os slides, tem até uma tabela, nessa aula, que ela aborda as características da imunidade inata e adaptativa, tá? Então, nessa tabela, nós visualizamos a presença dessas características, tá? Então, vai ter questão na prova de vocês referente a essas características, tá? Que características são essas? Tem aí uma característica. Especificidade, não é isso? Diversidade. Diversidade, Não é reatividade. não reatividade ao próprio, Memória. memória Expansão clonal. imunológica, expansão clonal, Inclusive, eu contração não entendo. homeostasia e não reatividade ao próprio. Tá? Beleza, vamos lá comentar um pouco. Quando eu penso em adaptativa, a adaptativa, vocês já sabem que ela é específica, né? Alguma dúvida nisso? Todas. Que a adaptativa é específica? Tem dúvida quanto a isso? Alô? Estão escutando? Professor, pode falar. Ó, então, quando eu falo de imunidade adaptativa, pessoal, vocês têm que lembrar de Professor. especificidade, né? Professor, Oi, diga. vai lá no grupo que o povo é muito burro, não sabe entrar aqui. Aí tá reclamando lá. Peraí. É o irmão da Val que tá reclamando. Pegar
galera, eu não sei mandar esse link aí que vocês estão falando, mas só seguir aí pelo ID, pela senha. A senha vocês têm que obter exatamente o que eu coloquei aí. Olha ela, muito Esse linda. título, tá? Nem é Faz o preciso mandar silicone. link. Não é Faz preciso o mandar silicone. link, professor. Eu não sei mandar esse link, eu não sei nem o que Mas é. não é preciso mandar link. É só eles entrarem aí, jogam o ID e a senha. Aí são burro mesmo. Gente, tem gente que realmente tem dificuldade para acessar. Mas não tem, mas não precisa. primeira Bora logo antes que a minha vez- internet acaba. Bora logo, Só continua. baixar lá o negócio e aparece Que a lá minha o ID e a internet senha. acabe, pelo amor de Deus. Vamos lá. Continuando. Mas O se negócio acabar, é bom, favor. é complicar. olha só, Por gentileza, por gentileza. se acabar, não se preocupe. Se acabar, não se preocupe, porque isso vai estar postado na plataforma. Aí você pode ficar escutando quantas vezes você quiser, tá? Hein? Nem tô te vendo. Vamos lá. Quer ver o professor, essa enxerida? Claro, Né? mano, eu tô com saudade dele, ora. Vamos lá. Então, ó, Coragem. Nem confio. quanto às características das respostas imunes, então as adaptativas, por exemplo. Então, a adaptativa é uma resposta específica, tá? Então, isso a gente vê principalmente quando a gente fala de vírus, não é isso? Lembra, vírus é um micro-organismo que sofre muita mudança, muita mutação. Então, as nossas respostas imunológicas, principalmente através de anticorpos, elas são específicas para cada tipo dessa de mudança, cada mudança dessa, tá? Então, quando eu falo em imunidade adaptativa, ela é específica, tá? Outra característica da adaptativa é a diversidade, tá? Então, é uma característica muito importante da adaptativa. Ela é muito diversa, tá? Quando eu falo em diversidade, pessoal, olha só, quando eu falo em diversidade, quando eu falo em especificidade, vocês têm que lembrar que todas essas características, elas são possíveis porque nossos linfócitos, tanto T quanto B, eles expressam nas suas membranas receptores, né? Lembra que na aula presencial eu batia muito nisso. Quando eu penso em imunologia, tudo é receptor, tá? Receptor reconhecendo alguma coisa, tá? Então, quando eu falo de adaptativa, primeiro ponto, se eu estou falando de adaptativa, eu estou falando somente de linfócitos, Não tô né? estudando. Linfócitos T ou linfócitos B, tá? E tanto o T quanto o B expressam esses receptores de reconhecimento. Que receptores são esses? Linfócitos T. O receptor é chamado de TCR, receptor de células T, tá? E o linfócito B de bola, o receptor dele é chamado de BCR, receptor de células B, tá? Então, os nossos linfócitos, eles apresentam uma infinidade, uma diversidade muito grande em relação a esses receptores, tá? Essa diversidade garante que a resposta imune seja relacionada a uma grande variedade de antígenos. Tá? Aí, novamente, a questão dos vírus. O que acontece com os vírus? Posso até dar como exemplo corona ou influenza. São vírus de RNA. Vírus de Não é, professor? Oi? Repete aí o vírus. É o quê? São vírus de RNA. Vírus de RNA, pessoal, eles sofrem muita mutação. Essas mutações vão mudar a forma das suas proteínas de membrana, tá? Essas mudanças, os nossos receptores de linfócitos conseguem o quê? Diferenciar, tá? Então, por isso que os nossos linfócitos,
a nossa imunidade adaptativa, tem uma grande diversidade, tá? Ela acompanha a diversidade dos micro-organismos, tá? Então, ela é específica, ela é diversa, tá? Ela tem uma grande diversidade. E outra característica adaptativa também, ela tem memória imunológica. Quando eu falo em memória imunológica, vocês escutaram muito eu falar nisso, né? Muito, memória imunológica. Beleza. Como exemplo, os nossos linfócitos B. Então, os nossos linfócitos B naive, lembra lá, linfócitos B naive, são aqueles linfócitos virgens, né? Nunca entraram em contato com antígeno. Quando esses linfócitos B naive entram em contato com o antígeno, eles tornam-se o quê? Ativados. Quando eu falo em um linfócito B ativado, uma parte vai ser de linfócito B efetor, que vai agir no controle da infecção, tá? Produzindo anticorpos, tá? Então, esse linfócito B efetor, ele vai se diferenciar em plasmócito e, com isso, produzir anticorpos, tá? E uma parte desses linfócitos B ativados tornam-se células B de memória imunológica. Quando a gente entrar em contato novamente com o antígeno, essas células B de memória, elas vão responder de uma forma mais rápida e mais potente. Isso é memória imunológica. É uma característica da adaptativa. Pergunto. A inata tem memória imunológica? Ei, estão com barulho aí, cala a boca. Olha só, pessoal. A inata tem memória imunológica? É bem a Val. É cara da Val. O quê? Olha só, pessoal. Olha Sem só. barulho, por gentileza. E galera, olha só, deixa eu falar. Tá Olha vendo, só. é eu. Desliguem o microfone de vocês, tá? Só abra o microfone quando vocês forem falar, porque senão vai causar uma certa confusão aqui. Isso Tá mesmo. certo? É, E a minha voz está muito palha, porque tá linda essa voz. eu estou me cansando rápido. Tá certo? A voz tá linda. Vamos lá, tá? Então, a adaptativa, ela é específica, ela tem diversidade, ela tem memória imunológica, tá? Outra característica da adaptativa é quanto ao que eu chamo de expansão clonal, tá? Lembra, no nosso corpo, nós temos vários clones de linfócitos. Uma infinidade absurda de clones de linfócitos. Quando a gente entra em contato com um antígeno, o clone vai ser selecionado, tá? Então, aquele linfócito naive, virgem, ele vai ser selecionado. Aquele clone vai ser selecionado. A partir de então, como eu falei ainda há pouco, ele torna-se o quê? Ativado. Uma parte torna-se linfócito efetor. Esses linfócitos efetores, pessoal, eles começam a fazer mitose, divisão celular, proliferação, tá? Então, eles proliferam. Isso é o que eu chamo de expansão clonal. Um único clone vai expandir. Sacaram? Qual o objetivo disso? Imagine, pessoal, uma infecção por um vírus. O vírus se multiplica rápido ou demora?
Rápido. 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 Então, a natureza sabiamente coloca os nossos linfócitos para também o quê? Proliferar. Tá? Então, os nossos linfócitos proliferam para fazer combate à proliferação do micro-organismo. Tá? Então, eles expandem. Expansão clonal. Sacaram? Saquei. Outra característica... Professor, Oi? professor, Oi, diga. só repetir Tem essa última pegadinha parte, na por prova? favor. Da expansão clonal. Isso, por favor. O que é a expansão clonal? Como eu falei, dentro do nosso organismo, nós temos uma infinidade absurda de linfócitos. Linfócitos T e linfócitos B. Com especificidades diferentes. Tá certo? Tá certo. Quando a gente entra em contato com um antígeno, então imagine a gente entrou em contato com um vírus tal. Por exemplo, aqui, ó, corona. Exemplo, corona. Entrei em contato com corona. O corona vai selecionar um clone específico para o vírus, tá? Esse clone, ele começa a multiplicar, proliferar. Por que que ele prolifera? Para fazer o combate à multiplicação do vírus, tá? Isso é o que a gente chama de expansão clonal. Um clone vai expandir. Entenda essa palavra expansão como multiplicação, proliferação desse clone. Deu para entender? Sim, que nem o que tá acontecendo, né? Tá se expandindo o vírus. Exatamente. Entendi. Então, quem está agora, por exemplo, com corona, com Covid, aconteceu esse processo aí. Selecionou um clone, esse clone começou a multiplicar, proliferar, expansão clonal. Tá? Entendi. Outra característica da adaptativa, ela diz respeito tanto à adaptativa quanto da inata, é a não reatividade ao próprio. O que quer dizer não reatividade ao próprio? Não atividade? Os nossos linfócitos, a nossa imunidade adaptativa, por exemplo, ela não pode reagir aos antígenos do nosso próprio corpo, tá? Se isso Doenças acontecer, autoimunes. nós vamos ter o que eu já comentei com vocês, uma doença autoimune, tá? Qual é a regra? A regra é que os nossos linfócitos, eles têm que reagir a antígenos não próprios. Antígenos não próprios são antígenos estranhos, tá? De fora. Para esses antígenos que os nossos linfócitos têm que responder. De novo, já os nossos antígenos próprios, os antígenos do nosso corpo, os nossos linfócitos não devem responder. Por isso que é não reatividade ao próprio. Se ocorrer reatividade ao próprio, vamos ter uma doença autoimune, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, tá certo? Então, galerinha, vai cair questão referente a essas características que estão nesse quadro, tá? Não vacilem, estudem essas características. Tá certo? Imunidade adaptativa, né, professor? Exatamente. É muito, né? Exatamente. Tá? Vamos lá, continuando. Vai inata agora, né, professor? Vai cair nata. Oi? Vai cair da comunidade nata. Vai sim, daqui a pouco eu vou chegar na inata. A inata foi nossa terceira aula. Vai cair também sobre inata, tá? Continuando aqui... Professor? Oi, diga.
Essa expansão clonal que o senhor falou, ela serve tanto para o micro-organismo que vem de fora, quanto para os anticorpos do nosso corpo, né? Quando acontece uma reatividade ao que é próprio, essa expansão clonal acontece. Só que não deve, né? Mas ela ocorre, exatamente. Tanto para o próprio quanto não próprio. Sacou? E professor, você já está passando algum slide aí? Não. Não, mana. Ah, tá. Olha só. Aqui você não está enxergando. Quem não estava ainda aqui... Ele não quer mostrar o rosto dele. Quem não estava ainda aqui... Eu tá achando estranho. Quem não estava ainda aqui, o que vai cair na prova são as 3 primeiras aulas presenciais que a gente teve. A aula de introdução à imunologia, a aula sobre células e tecidos do sistema imune e a aula sobre imunidade inata. Primeira, segunda e terceira. Tá? Mas o senhor vai passar alguma revisão ou não? Vai mandar, sim? Na verdade, essa já é a revisão. Eu vou postar esse vídeo. Para de graça. Eu vou postar esse vídeo na plataforma. Isso aqui que eu estou comentando já são as questões da prova. Tudo que eu estou comentando, tudo que eu estou comentando aqui vai cair na prova. Tá certo? Professor, repete as 3 primeiras aulas, no caso, que vai cair a prova. Aqueles 3 primeiros, aqueles slides. Introdução à imunologia, células e tecidos e imunidade inata. Tá? Vamos para mais outro comentário aqui. Olha só, vai cair o tempo daqui a pouco, tá? Aí eu vou mandar novo ID e nova senha para o grupo, tá certo? Fiquem atentos. A gente tem que acabar isso hoje. Outro comentário, pessoal, diz respeito à nossa segunda aula, que é justamente sobre as células e tecidos do nosso sistema imune. Quando eu falo em células do sistema imune, pessoal, o que eu estou falando? Que células são essas? É um grupo muito grande chamado de leucócito. Tá certo? Quais são os leucócitos? Vários. Neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, linfócitos, né? E temos outras células também, né? Temos as células apresentadoras de antígeno, dentre elas as células dendríticas, né? Temos as células NK, temos macrófagos. Então, nessa segunda aula, eu falei sobre as características dessas células, as funções dessas células. E eu falei também para vocês, pessoal, sobre os órgãos linfóides. Lembra? Temos órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Quais são os órgãos linfóides primários? Hein? Medula óssea e timo. Não é isso? Órgãos linfóides primários, medula óssea e timo. E os secundários? Quais são os secundários? Baço Linfonodos e baço. e linfonodos. Né? Vai ter questão, pessoal. Eu vou até adiantando, são 2 questões sobre esses órgãos. Tá? Serão 2 questões sobre esses órgãos linfóides. Qual a função deles? Qual é o secundário, professor? Oi? Quais são os secundários? Linfonodos e baço. Linfonodos e baço. Tá? Então, ó, medula óssea e timo. Medula óssea e timo são os órgãos linfóides primários, né? Medula óssea. O que acontece na medula óssea? Tá? Na medula óssea ocorre a produção de linfócitos o quê? B, né? Então eles se desenvolvem a partir de uma célula-tronco lá na medula óssea. Pessoal, eu vou finalizar aqui, aí eu vou mandar para o grupo outra senha, outro ID, tá certo? Que já vai acabar aqui.